Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Eu recebo muitos e-mails com essas mamães preocupadas em como fazer introdução da alimentação para os seus filhos. Eu então fiquei pensando de fazer uns programas que a gente pudesse estar com um profissional bem experiente nesse sentido. E foi por isso que eu convidei a nutricionista Karina Scapinelli para estar conosco hoje. Bom, Karina, muito bem-vinda. Eu gostaria muito que você falasse assim para os nossos telespectadores do Mais Saúde como que deve ser essa introdução alimentar, de que maneira e que cuidados os pais, ou melhor, as mães, devem ter. Hoje existem vários métodos, né? Cada profissional tem uma linha que segue, mas alguns detalhes são fundamentais. Primeiro, essa introdução deve acontecer no sexto mês de vida, tá? A criança, ela deve ter algumas habilidades. A idade cronológica às vezes não é a mesma que a habilidade motor oral. Então essa criança, ela deve já permanecer sentada, ter o pescocinho fixo. Então ela precisa ter essa habilidade para ficar fácil a introdução alimentar. A gente estava acostumado sempre com o suquinho primeiro, né? Mas isso mudou. Então hoje a gente já começa com a frutinha, a fruta amassada, não peneirada, não batida, porque é justamente para estimular essa questão motora. Também é interessante a gente oferecer para a criança pegar essa fruta, ela também pode tocar. Sempre importante na introdução alimentar a gente explorar ao máximo os sentidos das crianças. Então, tato, olfato, paladar, e ela deve gerar o interesse de levar a comida até a boca. Isso é muito importante porque parte dela é esse estímulo. E depois a gente vai entrando com as papinhas, que também não deve ser peneirada e batida, levemente amassada. E a gente precisa colocar, não tudo muito misturado, ela precisa sentir o sabor de cada alimento ali para ir adaptando já esse paladar. Com isso, ela vai se tornar cada vez mais apta a provar novos sabores e a gente acaba não tendo essa dificuldade depois no futuro. Então, explore muitos sentidos, deixe a criança num ambiente agradável, leve sempre a alegria junto na refeição, isso é muito importante. Então, a criança ela vai precisar de um ambiente agradável e nada de distrações. Então, colocar um vídeo para a criança estar comendo, porque assim ela não vai se perceber comendo e ela não vai aprender. E lá na frente a gente vai ter um problema ainda maior. Então, seguindo esses passos, vai ficar com certeza muito mais fácil da gente ter um hábito alimentar em casa. E seja exemplo, uma coisa importante. A gente precisa ser exemplo para essa criança. É muito interessante porque muitas vezes os pais falam, mas meu filho não come tal coisa. E aí eu pergunto, mas você come? Porque não adianta, a criança repete comportamento. Então eu sempre digo, temos que começar a refeição mastigando bem, papai e mamãe. Por quê? A criança só vai aprender a realmente mastigar aquele alimento enquanto vocês estiverem fazendo isso. Não tem jeito. Vocês são espelho para elas. Mas, Karina, por isso que eu queria tanto que você participasse do programa com essa sua experiência. Mas e qual é a dica para justamente esses pais incentivarem essa criança ou essas crianças a comerem mais frutas, quererem mais legumes, assim, de arriscar provar, que a gente sabe que tem muita criança que fala, não provei e não gostei. Qual é a dica, Karina? Olha, a primeira dica é realmente ser um espelho, né? A criança aprende aquilo que vivencia, então não deixe faltar em casa, deixe fácil, deixe exposto. A criança precisa ter aquele contato, aquela coisa de ficar dentro da geladeira, difícil. Então a gente precisa fazer com que aquele alimento seja atrativo. Então, algumas vezes a gente pode até preparar com carinhas, com formas, isso pode atrair a criança naquele momento. Então, muito importante ser um exemplo dentro de casa e fazer com que a criança interaja com os alimentos. Então, leve ela para cozinhar, leve ela para comprar esse alimento. Ela precisa entender que aquele alimento ele é necessário, importante, sagrado para ela.
Então, a criança se aproximar do alimento e não aquele momento de estresse, onde ela vai relacionar o alimento a não um momento agradável e interessante. Então, deixe esse ambiente agradável, interessante e leve realmente para a mesa um momento de confraternização, né? A gente precisa entender que ali nós estamos todos juntos, é um momento onde a gente vai conversar, então são vários detalhes que pode fazer grande diferença lá no futuro se a gente for traçando direitinho aí no dia a dia. Ai, Karina, obrigada. Fiquei muito feliz de você estar participando aqui do Mais Saúde, porque realmente você é uma profissional que tem essa experiência em consultório. A Karina, ela é aquela profissional que se dedica à criança, ao desenvolvimento dessa criança, do adolescente para a cozinha, ela dá cursos. É muito interessante o estilo de trabalho dela. Mas eu queria só dar uma complementada no seguinte, por exemplo, ela iniciou falando que a introdução deve ocorrer a partir dos 6 meses. Por quê? Porque o ideal é que essa criança seja amamentada exclusivamente leite materno até o 6º mês. Nem água, gente. O leite materno, ele fornece tudo. E esse negócio de leite fraco não existe. O que existe são fases nesse leite em que você vai ver que primeiro você é aquele colostro, que parece um leite condensado. Aí você fala, nossa, que poderoso. Depois vai parecer uma água de coco, mas é uma água de coco poderosa. A primeira fase que vai hidratar essa criança é aquela que contém uma série de imunoglobulinas que são agentes de defesa. A segunda fase tem proteína para fazer a criança crescer. E a última fase, que é aquela que você vai adorar, é aquela que vai emagrecer você, porque você vai passar aquela gordura que você estocou durante toda a gestação para o bebê. Então você vai engordar o bebê e você de quebra ainda vai emagrecer. E isso por quê? Porque até o 6º mês a criança não está com uma maturidade intestinal ou até de palatabilidade para ela poder estar ingerindo o alimento. Então, 6 meses seria a idade ideal. E essa outra dica que a Karina deu de não ficar batendo tudo no liquidificador. Tem gente que bate a papinha e bate tudo. Bate a papinha, bate cenoura com batata. A criança fica sem referência. Então, o detalhe de você apenas amassar já vai deixando aquela criança com contato com os gruvozinhos na boca, porque tem muito, eu já recebi muito paciente que diz assim, a minha filha, ela não consegue comer coisas mais sólidas. Por quê? Porque durante tanto tempo ela foi tudo muito liso, tudo muito fácil, que qualquer pedacinho que depois vem para a boca, ela estranha. Então, essa é a grande dica. E não começar com as frutas, como todo mundo fala, né? E aqui eu gostaria de lembrar também que as frutas que normalmente as pessoas começam e são indicadas a começar é a laranja-lima. Gente, a família Citrus, família da laranja, ela é uma família que tem muito poder alergênico. Então, a sugestão, quando você entrar depois com as frutas, entre com as outras e deixe a laranja-lima mais para frente. Bom, esse foi o programa Mais Saúde, que eu tenho certeza que você deve ter gostado muito. E lembre, você pode estar entrando no Instagram da TV Canção Nova e deixando as suas perguntas, as suas dúvidas e fazendo também sugestões de pauta. Agradeço a sua participação, a sua audiência e a sua fidelidade aqui com a comunidade Canção Nova. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.